Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Escola Sabatina Viva da Associação Paulista Leste. Estamos aqui felizes porque você está aí conosco e fazendo toda a diferença e parte da nossa história. Neste trimestre, nós estamos estudando as 3 mensagens do Apocalipse. Que lição tremenda que tem sido para nós. Termos um conhecimento sobre o livro de Apocalipse, a mensagem que está sendo dada ao mundo como o último clamor e, acima de tudo, nós estamos tendo a oportunidade de estarmos mais próximos desse Deus maravilhoso. Estou aqui com alguns amigos em especial e eu quero apresentar de uma forma rápida e singela, porque o tema dessa semana é importantíssimo para nós, tá bom? Temos aqui a presença do pastor Odailson Fonseca. Ele é o líder de comunicação e liberdade religiosa para todo o estado de São Paulo, para a Igreja Adventista. Pastor Odailson, muito obrigado por estar aqui conosco. Que Deus te abençoe ricamente. Privilégio estar aqui. Abraço a meus amigos da Escola Sabatina Viva e no online. Estamos mais do que nunca mais pertinho do céu e da Bíblia. Vamos estar com vocês. Amém. Coronel Ricardo, muito obrigado. Veio diretamente de Vila Formosa. Deus seja louvado pela tua vida, meu querido. Muito obrigado por estar aqui conosco, participando de mais um episódio dessa lição. É uma alegria muito grande. Eu gostaria também de mandar um abraço. Eu fiz a Semana do Calvário lá na Igreja do Grimaldi, já faz uns dias, mas é sempre bom lembrar das pessoas queridas que marcam a nossa vida. E temos aqui a presença do pastor Raimundo Gonçalves, que é o evangelista e líder de missão global para toda a União Central Brasileira, que é o nosso estado de São Paulo. Pastor, muito obrigado por estar aqui conosco e atender o nosso convite. Privilégio meu porque eu aprendo cada vez mais que a gente passa por uma experiência dessa, em comentar a lição da Escola Sabatina, especialmente no contexto das 3 mensagens angélicas. É um privilégio meu de coração. Amém. E eu quero falar a você rapidinho, de uma forma bem clara. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, vai lá, se inscreva. @paulistaleste, mips.apl no nosso Instagram. Que eu tenho certeza que você vai receber grandes conteúdos, reels, dentre outras coisas. Olha, a lição você não pode perder. E se você quer concorrer a uma camisa, por favor, coloque aí no Instagram: eu quero a camisa da Escola Sabatina Viva. E nós vamos ter o prazer de te presentear no final desse trimestre, tá bom? No trimestre passado, a Gisele Ferrari foi a vencedora. Já tem gente me marcando no Instagram, falando assim: pastor, essa camisa tá parada na mesa, eu quero ela. Aqui vai ter o convite é só você colocar a mensagenzinha aí que você vai estar concorrendo, tá bom? Vamos começar com o estudo da lição. A lição 8, ela está falando sobre um tema que vai dar um ótimo conteúdo para nós nessa semana: o sábado e o fim. Da forma como nós estamos, vamos pedir a direção de Deus nesse momento. Pastor Raimundo, pode nos abençoar com uma oração? Ok, oremos. Nosso maravilhoso Deus, Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, exaltado e glorificado seja o Senhor. Nesse momento pedimos o perdão dos nossos pecados e pedimos também, Senhor, o batismo do Espírito Santo sobre cada um de nós, e que o Senhor habite em nós agora e através de nós transmita as mensagens da Tua Palavra mediante a lição da Escola Sabatina. Abençoe cada internauta, cada pessoa que agora nos acompanha, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O sábado e o fim. O verso para memorizar, que está em Efésios capítulo 3, verso 8 e 9, diz: embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A essência da dignidade do ser humano é a origem comum. E algo que tem me chamado a atenção a respeito sobre o sábado, e principalmente o porquê nós vamos falar sobre isso. As 3 mensagens angélicas falam que nós devemos adorar ao Criador dos céus, da terra e todas as fontes das águas. E o único mandamento que direciona a respeito sobre a obra de Deus como Criador é o mandamento do sábado. Um dia eu estava me preparando para pregar, para poder assistir a um culto numa igreja, pastor Odailson. Eu queria que o senhor complementasse após.
E eu cheguei numa quarta-feira para poder ouvir o sermão. E de repente o irmãozinho se colocou lá na frente para poder pregar. Eu era ainda ancião de igreja, eu fiquei pensando, poxa, eu tô precisando de uma mensagem tão especial. Deus podia falar comigo. E no culto de quarta-feira um irmão foi pregar a respeito sobre o sábado. E eu fiquei pensando, falei, poxa, tanto tema para poder falar, vai falar sobre o sábado. Mas ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Se você não consegue passar 24 horas com Deus, que é o sábado, como você vai conseguir passar a eternidade com Ele? Existem pessoas que não conseguem entender a santidade do sábado e o porquê disso. Como que o sábado ele está auxiliando principalmente o contexto do fim deste mundo, pastor? Esse é um trimestre dos mais dramáticos da história das lições da escola sabatina. É bom a gente sempre recuperar para quem está chegando agora, acompanhando com a gente esse podcast. Essa é uma lição extraordinária. A Bíblia tem cerca de 770 mil palavras. Varia muito, né, pelas suas traduções, mas cerca de 770 mil palavras é o que contém uma Bíblia. E aqui nós estamos discutindo 6, 7 versículos que seriam dos mais importantes da Bíblia. Por que o mais importante? Porque são os versículos que identificam o povo, a mensagem, o Criador, todo o conflito e a solução dele. Nós já discutimos muitas coisas sobre essa primeira mensagem angélica, mas agora a gente entra provavelmente, né, pastor, no cerne da primeira mensagem angélica, que é o quê? Uma vez que Deus é Criador, existe um dia para lembrar disso. O sábado lembra quem manda. O sábado lembra quem cria. O sábado lembra quem volta. O sábado lembra quem faz tudo. Então, o sábado, ele simplesmente ele está ligado à criação, como está ligado à redenção, como está ligado a tudo que existe na Bíblia. Tire o sábado da jogada e você tira a lembrança de um Deus de toda a sua vida. Porque o sábado, ele é esse memorial, ele é esse tempo no tempo, ele é esse lembrete de algo soberano, ele é esse resgate constante da nossa memória para reconhecer que nós não bastamos em nós mesmos. Na lição passada comentamos a diferença entre adorar e endeusar. O sábado, ele quebra esse endeusamento humano, porque ele traz desde a criação até toda a eternidade pós-volta de Cristo o lembrete de quem é, quem faz, quem cuida de tudo, Deus. Quando você tem o sábado na vida, você lembra de Deus na tua vida. E aí, gente, todo o resto vem a partir disso. Eu, até na parte de comentários, eu li assim: a criação, o sábado e os juízos estão intimamente ligados a um padrão divino. A criação fala do Cristo que criou todos os povos. Portanto, nós temos uma ancestralidade comum. E a literatura hebraica, ela é muito interessante e esse estudo não foi feito na Bíblia, foi feito em literaturas seculares a respeito de intertextualidade. Quando João ele vê e está dizendo para todos nós: temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegada a hora de adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, ele foi tirar uma citação de Êxodo 20 a partir do versículo 8. Então, a gente vê que está ligado, como o pastor Odailson disse muito bem, nós estamos ligados o Apocalipse ao Gênesis, o Criador e o Redentor. E quando nós vemos aqui, o sábado é um momento no tempo, porque Deus é o Senhor do tempo. E quando a gente começa a pensar isso, ele nos dedicou. Jesus é o Senhor do sábado. Ele é o Senhor da nossa vida. O sábado foi criado para que nós pudéssemos contemplá-lo e passar um momento com ele. Passar as 24 horas felizes. O pôr do sol, o nascer do sol. O pôr do sol para nós é o início do dia. Diferentemente do que se vê pelo mundo, ao pôr do sol da sexta-feira nós iniciamos um período sabático que vai nos dar esses 24 horas para nós estarmos do lado de Deus. Para fazer o quê? Para adorar a Deus. Para reconhecer que Ele é o nosso Criador. Para reconhecer que somente o ser humano adentra o sábado. Os animais, as outras criaturas não adentram o sábado. Para eles continua a mesma coisa. O passarinho canta, os animais eles têm a sua vida normal. O único que tem o privilégio de estar com Deus é o ser humano. Excelente. Excelente.
É uma questão, como nós mencionamos na lição anterior, a questão do pano de fundo do grande conflito entre o bem e o mal, que é a adoração. A gente observa exatamente a centralidade do sábado, né? Que é adoração ao Criador, que é o memorial da criação. É um dia de exclusividade, um dia de exclusiva adoração ao Criador do universo. E veja onde Satanás foi mexer, justamente na lei de Deus, que é a base do julgamento. A lei de Deus é a base do julgamento. Aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. E diz que nós seremos julgados por essa lei da liberdade, os 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra. E mexendo exatamente no âmago da lei, no 4º mandamento, verso Êxodo 20, do 8 ao 11, Satanás tira essa exclusividade de adoração ao Criador para adoração à criatura. Aí vem a guarda de um falso sábado, de um sábado espúrio, que é a questão do domingo. E quando a gente menciona sábado ou domingo na Bíblia, a gente, no comentário, né, não que está na Bíblia o domingo, mas quando a gente comenta esse assunto, não queremos apenas dizer que dia guardar, mas que Deus servir. E quando nós servimos a Deus, o Criador, vamos guardar o mandamento que ele estabeleceu. É a questão de Abel e Caim. Deus pediu uma oferta e para o perdão dos pecados tinha que ser o sacrifício de um cordeiro. Ambos sabiam disso, tanto Abel quanto Caim. E Abel foi obediente e ofereceu um cordeiro. Deus aceitou o seu sacrifício. Mas Caim disse, eu sei que é o cordeiro. Eu tenho ciência disso, mas eu acho que Deus não vai se zangar se eu ofertar o melhor da terra. Ele era um lavrador e pegou ali vários frutos suculentos, maravilhosos. Não havia agrotóxicos, não havia... Os frutos não estavam podres, estragados. Chegou no altar do Senhor com todas as boas intenções e disse, Senhor, aí está aqui, para adorar o Senhor. Deus não aceitou. Deus não aceitou por quê? Primeiro, a salvação não está nos frutos, está no cordeiro. Segundo, não foi o que Deus pediu. Então a questão é a seguinte, certa vez alguém chegou para mim e disse, pastor, eu posso fazer da quarta-feira um sábado? E eu perguntei, mas como assim? É o meu único dia de folga, o único dia que a empresa me libera. Eu falei assim, com todo respeito, você pode, mas Deus não vai aceitar. Porque a questão aqui é a autoridade do Senhor. A autoridade do Criador. É Deus que manda, não somos nós. Tem muita gente que quer uma igreja que se adapte a Ele. Mas não é bem assim. É a questão de autoridade divina. Se a Bíblia dissesse é domingo, eu era o primeiro a guardar. Mas não é, ela fala sábado em todas as suas linhas. Né? Tem até uma ilustração rápida, permita-me. Se a pessoa está desempregada e procura emprego, e ela acha emprego, né? Porque tem gente que não procura com medo de achar, tem uma brincadeira, mas a pessoa procura emprego, acha emprego, o rapaz gostou dessa pessoa e o currículo dela, né, é suficiente, a pessoa tem um bom relacionamento e ela é contratada, pelo menos numa fase de experiência. Então, digamos, segunda-feira, 7 horas da manhã, tem que ali marcar o cartão de ponto, dar entrada no trabalho, meio-dia retorna, ou melhor, a hora do almoço, 1 hora retorna para o trabalho e 5 da tarde está encerrado o expediente. Mas a pessoa diz, ok, passa um tempo, ela pensa assim, o dia que eu tiver mais sono, eu vou chegar no trabalho 9 horas da manhã. Não quero nem saber. O dia que eu tiver mais fome, vou sair para almoçar às 11 da manhã, ou precisar ir ao médico, ou então ao banco, vou sair 3 da tarde, sem dar satisfação. Eu pergunto a você que nos assiste e nos ouve, ele pode fazer isso? Quer dizer, até que pode. Não deve, né? Mas se ele fizer, o que é que o patrão, o encarregado, vai dizer? Ó, tchau, aqui não é o seu lugar. Então, moral da história nessa aplicação. Sabe que toda ilustração tem sua limitação, mas observe. A partir do momento que você aceitou trabalhar em determinada empresa, você também aceitou as regras da empresa. Então, aceitar Cristo é aceitar as regras de Cristo, a lei de Cristo. Não é fazer a minha maneira, porque é a criatura e o Criador. E eu tenho que ser submisso. Aí entra o eu, o egoísmo, entra a rebeldia, entra a luta. É por isso que a conversão é um milagre. E o milagre da conversão passa pela humilhação. Foi assim com Naamã. Ele precisou ser humilhado. Entrar no Rio Jordão, barrento, se humilhar para ser curado.
O problema de muita gente hoje é falar assim, não, quem manda sou eu, não é Deus. É eu que faço as coisas do meu jeito. E aí complica as coisas, porque a felicidade não está naquilo que eu quero, mas naquilo que Deus quer. Deus sabe o que é melhor para mim. E o sábado é um presente. Como disse o pastor Odailson, um santuário no tempo. Independentemente de fusos horários, você entra nesse santuário, estando aqui no Brasil, fora do Brasil, qualquer região, o sábado é um presente. É um santuário no tempo. Olha que coisa linda. E quando nós entramos nessa esfera, questão da guarda do sábado, sabemos que nós vamos ter um juízo, um acerto de contas. Pastor Dailson, as mídias sociais, elas ensinam um relativismo moral muito grande. O que é certo para você não precisa ser para mim, e o que é para mim não é para você. O importante é a gente nós nos respeitarmos. Como que eu consigo colocar para as pessoas que o juízo de Deus não é algo relativista, mas sim moral e concreto? Veja, respeitar é uma coisa, tornar o errado certo é outra. Eu acho que a gente pode respeitar, sim, o livre-arbítrio, como Deus respeitou desde o Éden, o livre-arbítrio. Mas tem um prazo de validade. Mas tem uma misericórdia que também vem com um Deus que, no mínimo, não é um doido varrido, um maluco por aí. O povo tá querendo fazer o quê? De Deus um amigão. É um cara, desculpa todo o respeito a falar assim, mas eu quero que você entenda que hoje você vê uma geração que simplesmente Deus é um bibelô que eu brinco aqui num canto, é uma bola que eu jogo, é uma piada que eu solto. Nós estamos perdendo uma palavra que essa geração, e eu me enquadro, acho que todos nós, essa geração internautizada do mundo digital, mas é que não é só as novas gerações, é meio preconceituoso falar assim, que é os milênios que agora são problemáticos, sempre teve. Mas nós estamos vivendo um momento onde a palavra que ninguém mais suporta em relação a Deus é soberania. O povo quer tirar isso do dicionário, quer tirar isso, concorda? É autoridade, soberania, é o que é Deus, é esse respeito absoluto, é um usar, dizendo que não, eu vou salvar a arca porque ela vai cair. Deus fala, não toca porque eu falei para não tocar. Então, exatamente, é o Caim tentando barganhar com Deus para dizer, não, Deus, talvez você esteja errado, eu vou fazer do meu jeito. Gente, com todo o carinho, mas impaciência. Não tem como viver sem a soberania divina. Essa é uma palavra que hoje a gente tira do comportamento social. Ninguém quer um Deus soberano, porque o soberano me torna o quê? Dependente da vontade divina. Então, acrescentando um pouquinho aí o que o pastor Raimundo já esclareceu tão perfeitamente, Deus não é um garçom. As pessoas querem um garçom Deus. Ele traz um cardápio e te dá o pedido que você quer. E olha lá se eu não vou dar uma esmolinha no final de uma gorjeta. Mas garçom, me sirva. Biblicamente, e se toda a ilustração é limitada, claro, Deus não é garçom, Deus é um nutricionista. Garçom te dá um cardápio, nutricionista te dá uma receita. Garçom te responde a um pedido, nutricionista te dá uma dieta porque ele quer o melhor para a tua saúde. Então, a autoridade de um nutricionista é diferente da de um garçom. Então, nós estamos pensando de maneira muito, muito aquém do que é Deus na sua soberania, e soberania demanda quebrantamento, outra palavra que ninguém quer. Sábado é um dia de quebrantamento. O que é o quebrantamento? A palavra conversão. Pastor Raimundo fala direto isso, conversão é milagre, porque as pessoas não querem conversão, porque conversão é transformação. Não, então eu mudo a igreja, eu faço a igreja de acordo com a minha vontade, porque que conversão é essa se eu não mudo? Mas fala em mudança. Aí eu sou todos os tipos de adjetivos de um mundo que não aceita uma pessoa que diz, você está errado. Então, peraí, não pode mais. Eu não posso mais dizer para minha filha que ela está errada. Eu não posso mais dizer para um colega que ele está em erro. Eu não posso dizer para uma pessoa nas trevas que isso é trevas. Então, nós tiramos completamente o que é a conversão, transformação, quebrantamento de um Deus soberano. E tudo isso tem a ver com o sábado. Porque exatamente se for na quinta, eu faço a Bíblia do meu acordo. Mas, pastor, qual é o problema? Quem é você para discutir qual é o problema com Deus? Que chega para Jó e não responde uma pergunta que ele fez. Jó fica 37 capítulos perguntando, Deus me explica, e Deus aparece e diz, quem manda no universo? Então, para mim isso é tão fantástico, porque o sábado ele mostra quem manda no universo. O sábado ele traz o protagonismo divino soberano, e todo o resto é coadjuvante. Não queira você ousar achar que tem o direito de questionar, discutir, bater boca ou argumentar com a soberania de um Deus que diz, o sábado é para você lembrar que você tem umbigo, que você é criatura,
que eu criei você, que eu coordeno galáxias e átomos, e essa minha soberania te pede um dia de guarda para você lembrar quem manda. E assim, ele já falou, quem manda aqui? Quem manda, quem pode, manda. Quem tem juízo, obedece. E aí eu vejo a palavra temor. A temor, e a gente vai procurar a origem dela, hará, no hebraico, inclui vários aspectos de resposta emocional, compreendendo as seguintes palavras: reverência, respeito, admiração. Porém, eles esquecem, como o pastor Odailson acabou de dizer, que também não pode ser excluída a parte negativa, ter medo. Franco Stefanovic, lá no seu livro, Revelation of Jesus Christ, ele diz assim: temer a Deus é a correta correlação com Deus, dá-lhe glória, obediência aos mandamentos. Hoje ninguém quer obedecer absolutamente nada. Está escrito que é o dia de guarda, é o sábado, e eles querem, de uma maneira singular, dias felizes, trocar o dia de guarda. Aí, o juízo tem um peso muito grande na vida dessas pessoas. E vai ter que ter medo mesmo, porque, como bem disse, todo aquele que cumpre, todo aquele que ama, ele não precisa ficar preocupado com o juízo. Ele simplesmente está justificado lá, de acordo com Romanos 8:1. Permita-me pegar um gancho no comentário do nosso coronel aqui. Sim. Você citou algo que me fez lembrar. O livro de Apocalipse, que nós estamos estudando, as 3 mensagens angélicas, Apocalipse 14, verso 7, fala que temei a Deus e dai-lhe glória. Olha só. Temei a Deus e dai-lhe glória. O que é dar glória a Deus? Se a gente for para Eclesiastes 12, versículo 13 e 14, resume. Olha o que é dar glória a Deus nesse contexto. Olha que coisa interessante. Eclesiastes 12, verso 13 e 14. Estou abrindo aqui porque eu acho muito importante a leitura de Eclesiastes 12, verso 13 e 14, em paralelo com Apocalipse 14, 6 e 7. Olha o que diz Eclesiastes, cadê? Aqui. 12, verso 13 e 14. Olha o que diz. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Cadê? Porque isso é dever de Todo homem. todo homem. Não fala todo judeu, povo de Israel, não. Da adventista, não. Aqui fala de todo homem. Então, lá em Apocalipse, temer a Deus e dai-lhe glória, que envolve adoração ao Criador. E aqui fala temer a Deus e guarde os seus Mandamentos. Então, a mesma coisa. Então, guardar os mandamentos envolve o temor do Senhor. O resultado, né, do temor, do respeito, reverência, adoração que você colocou aí, eu marquei aqui. Só esse adendo. Quando a gente entra para o conceito do sábado da criação, o sábado e a criação, na semana passada o senhor falou do encontro que o senhor teve com a freira no voo. Que a crença de muitas pessoas hoje é que os 11 primeiros capítulos de Gênesis é algo literário e não literal. E quando você desqualifica a literalidade da obra da criação, você descaracteriza também a observância do sábado. E isso nós entramos dentro do contexto de segunda e terça-feira, que um engano que não é tão sutil. Porque em Daniel capítulo 7 fala que no fim dos tempos, o inimigo tentaria mudar os tempos E a lei. e a lei. E é isso que eu quero trazer para nós refletirmos um pouquinho. Porque quando Deus é criador, ele determina e fala, ele dá o comando de voz, as coisas acontecem. E quando ele fala, e descansou no 7º dia, então ele está dando um comando para que se tenha obediência, para que você tenha temor e respeite a sua vontade. Como que isso, pastor Odailson, entre a obra da criação e esse engano não tão sutil de Satanás, tem contaminado a mente de tantas pessoas? Eu, vendo essa lição, para mim eu gostei demais de uma frase. E ele coloca exatamente na lição de segunda-feira, quando diz duas, né? O sábado está no centro do conflito. Pastor Mark Fini, extraordinário. Ele já resumiu que é um drama, não é uma coisa pequena, periférica. O sábado está no centro do conflito. E ele vai lá na parte final. O sábado também nos chama de volta às nossas raízes.
Por que que é tão dramático Satanás mexer no sábado? Porque ao mexer no sábado, ele tira a nossa origem. E se nós não reconhecermos nossa origem, nós desconhecemos o nosso destino. Quem não reconhece origem, desconhece destino. Então, se Satanás consegue manipular, mas qual é o problema da sexta, da quinta, de um dia de guarda, de um horário que não seja 24 horas, seja 12 horas, seja o meu espírito de guardar? Eu vivo um sábado eterno na minha vida. Gente, tudo isso é desconstrução narrativa de um inimigo que quer mostrar que manda mais do que Deus. Então, no fundo, a gente volta ao mesmo aspecto: autoridade, soberania, respeito, reconhecimento, que tudo isso, como a lição coloca o trimestre inteiro, vai se resumir na palavra adoração. Então, adoração é sábado, adoração é obediência, adoração é respeito, adoração é você estar abaixo de um Criador que manda em você. E mandar hoje é uma palavra tão ruim, né? Eu coloquei lá no coronel. Gente, como é difícil para um jovem entender que obediência não é cacetada na cabeça. Mas se precisar, eu apanhei com meus pais. E se eu tenho hoje limites na minha vida, coronel, porque meus pais me disseram que todo mimado vai apanhar da polícia. Se não apanha em casa, todo mimado vai ter que receber limites das maneiras. Da vida. Vai apanhar na vida, gente. Então, qual que é a questão? O sábado, isso não é ruim. E aí os pais vão me entender melhor. Talvez os filhos um dia vão ter que virar pais para entender. Gente, obediência não é um ato de ruindade. Limite não é um ato de ruindade. Limite não respeito não é um ato de ruindade. Gente, isso é preservação da vida. Quando um jovem não tem o menor limite, é mimado do berço, vive menos, não vai viver. Porque não tem como, você tem que ter um respeito à autoridade. Então, para mim, essa lição dessa semana e desses dias aqui não é um engano tão sutil. É um engano descarado, é absurdo, é uma blasfêmia sem fim. Porque mexe na criação, mexe no sábado e mexe na autoridade divina, você desmonta toda a palavra de Deus, toda a hierarquia do universo, toda a soberania divina. A gente não pode deixar isso acontecer. Eu quero, já aproveitando, do lado de coronel também, é sempre importante. A gente é criado com regras. E toda regra, como, por exemplo, os 10 mandamentos, é uma cerca que nos protege dos problemas que pode causar quando a gente se afasta. E esse engano não é tão sutil, porque é muito... Olha, é difícil a gente aceitar uma mentira. Porém, as falsas verdades, uma pequena mentira num contexto de verdade pode enganar muita gente. E aqui a gente vê o mundo sendo enganado há muito tempo. Desde que Constantino, o jargão policial, arredondou a ocorrência do sábado para o domingo, toda a humanidade ela veio ao encontro dessa mentira. E hoje, depois de muito tempo, nós vamos estudar a marca da besta lá na lição número 11. Mas todo esse tempo que houve uma hegemonia do ano 538 a 1798, onde existia uma igreja única que colocou regras para tirar isso, demora muito tempo. E o sábado tem que voltar a ser o centro da mensagem, porque o memorial do tempo. Nós temos 3 memoriais com um mundo sem pecado. Foi o casamento, o sábado e depois a árvore do conhecimento do bem e do mal, mostrando a soberania de Deus, que Deus tem tudo, mas ele pegou só uma coisa e deixou todo o resto para a humanidade. Aí vem a questão da mordomia cristã. Então a gente vê que nós precisamos voltar, não deixar ser enganados por essa mentira que realmente, como o pastor Odair falou, não é tão sutil, né, pastor? A sutilidade hoje é tremenda, né? É uma guerra literal, como dizer, né? Aberta. Certa vez eu estava em uma localidade do Espírito Santo e havia um obreiro bíblico da nossa igreja, adventista do 7º dia, mas ele estava ao telefone com um rapaz de uma outra denominação, a qual nós respeitamos com muita tranquilidade, são os nossos irmãos também. Mas esse rapaz da outra denominação estava questionando com ele por telefone sobre o sábado. Aí ele pediu para que eu conversasse com esse rapaz. Aí passou para mim o seu celular e o rapaz do outro lado da linha disse para mim: pastor, para mim o sábado não é um dia,
Para mim, o sábado é Jesus. Olha aqui, né? Por um lado, bonito, né? Filosófico. O sábado para mim é Jesus. E eu perguntei por quê. Ele disse, porque Jesus disse, vinde a mim, aqueles que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, eu aceitei Jesus, já aceitei o sábado, tá tudo certo. Aí eu falei, com todo respeito, eu gostaria de ler com você agora o livro de Êxodo, capítulo 20, do 8 ao 11. O que é que está escrito lá? Eu li para ele, por telefone. Lembra-te do dia. Eu disse, querido irmão, aqui não fala lembra-te do sábado. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, o dia é santo. São 24 horas, é um santuário no tempo. É claro que em Cristo temos o descanso, sem dúvida. E Jesus é o autor do sábado, Marcos 2, verso 27 e 28. Mas o sábado é um dia, 24 horas, estabelecido por Deus. 6 dias trabalharás. 6 dias. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Aí explicamos para ele. Então veja como que a sutilidade, né? Coisas boas, mas de uma forma antibíblica. Cristo é o sábado, não. O sábado é o dia que ele estabeleceu, ponto final. É a autoridade, a soberania do Criador. E é para o nosso bem, né? Sim. Cristo, ele não é o contexto do sábado, mas ele é o Senhor do sábado. Exatamente. E as pessoas não conseguem entender isso. Porque tem muitas pessoas que chegam até nós e dizem assim, mas eu aceito Jesus. Mas Jesus diz, se você me ama, você tem que guardar os meus mandamentos. Não tem como eu falar que professo sobre Jesus, eu acredito em Jesus, se eu não estou observando a guarda do sábado, sabendo da verdade e não vivendo. Às vezes eu posso estar falando para alguém que está conhecendo a mensagem do sábado pela primeira vez. E você vai ter um impacto, um choque cultural. Porque você vai perceber que seus familiares, seus amigos, pessoas estão vivendo de uma forma que não é aquela que Deus planejou para nós. E quando nós entramos nesse contexto de criação, sábado, tempo do fim, nós estamos analisando o contexto da lição que projeta o fim do mundo, mas com a relevância do sábado determinado em nossas vidas. E, pastor Adailson, aqui nós vemos as passagens de Apocalipse capítulo 14, 7, 14, 9, 12. Muitas pessoas argumentam que não faz diferença que dia deve ser observado o sábado, porque a palavra sábado é Shabat, que quer dizer descanso. Então eu posso ter o meu descanso no domingo, eu posso ter na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Mas como que a gente pode refutar isso através da própria palavra de Deus para essas pessoas? Adoração é lealdade. O pastor falou bem claro. É o dia de sábado. É um dia. Tá? Nós temos bem claro uma definição onde você não tem como argumentar uma palavra clara chamada sábado. Não, então é segunda, é terça. Você pode mexer na Bíblia, como vamos ver na próxima semana, gente mexendo na Bíblia. Mas está na Bíblia dezenas, centenas de versículos falando sobre sábado, a palavra sábado aparece. O que eu quero recuperar aqui, bem claro, é que nós estamos em tempos onde isso que o pastor falou é muito forte. Sábado é Jesus. Claro, é lindo. Tem muito argumento bonito. Sábado é um estilo de vida. Sábado é a minha devoção. Eu tenho isso. Gente, aí eu vou falar um pouco da minha especialização na comunicação, né? A maior pandemia do momento não é Covid. É fake news. Fake news é uma palavra em inglês, mas você sabe que são notícias falsas. Vou usar a palavra fake news. O problema dessa expressão não é o fake. O problema dessa expressão são news. Porque sempre vai ter notícia. Sempre vai ter uma parte de verdade. Desde o Éden, a árvore era do bem e do mal. Tinha mal com bem, bem com mal. Essa mistura que é o que confunde todo mundo. Então, o sábado tem que ser esse levantamento mental, essa revisitação mental de que Deus deixou claro um nome, um dia, uma especificação. É sábado. Então, vamos cuidar com essa mistura. Fake news é muito de verdade com um pouco de erro. Nós estamos aqui para dizer nessas 3 mensagens angélicas por que é tão incômodo, por que o inimigo quer arrancar Apocalipse, fazer disso um livro de bestas e medo, para a pessoa não ler que aqui tem definição de autoridade. Não entre nessa de fake news. Já dizia Mark Twain, né? A mentira já deu 2 voltas ao mundo, enquanto a verdade amarra os sapatos. É cruel, nós estamos, parece que sempre em desvantagem, com uma avalanche de pessoas que tem uma parte de verdade, mas joga uma mentirinha ali dentro.
Então não é um dia, talvez, não é um horário que você faz, é uma definição clara da Bíblia, sábado. E nós vimos no dia anterior que é de pôr do sol a pôr do sol, que é um dia numérico, sempre que aparece o termo hebraico que está aliado ao adjetivo numérico, é um período de 24 horas. Então nós temos como mostrar bem claro que o período de 24 horas não é uma intenção de guarda, é uma obediência a um Deus que diz, esse período, tudo é meu, mas esse período é para você reconhecer que tudo é meu. Então agora, esse período de 24 horas você mostra quem manda. Gente, isso é verdade. De verdadeiros. Não vamos negociar, não vamos barganhar, não vamos condicionar, não vamos alterar, não vamos diluir. Isso que é tão maravilhoso de uma Bíblia que diz, este é o dia para você mostrar que Deus é Deus. Redundância absoluta da onipotência que não se discute. Deus é Deus. E ele colocou claramente nos 10 mandamentos essa ordem, adorar no sábado. E a lição traz, de uma maneira bem resumida, assim, é claro, o ponto em questão nos últimos dias é nosso amor e lealdade com Jesus. De acordo com a Bíblia, esse amor é expresso por meio da obediência aos mandamentos. E dentre os mandamentos, somente o sábado está por trás de tudo. Por isso ele aponta para o Deus Criador. E aí vem a observação. Não é de admirar que ele será símbolo externo da divisão final entre os que adoram o Senhor e aqueles que adoram a besta. Então, aí o ponto, ou adorar o Criador, e a gente volta na questão, porque Apocalipse é adoração, a quem adorar. E voltamos no ponto que já falamos algumas vezes, adoração. Quem entra no sábado, adora o Senhor. Quem entra em outro dia, está adorando o mundo. Exatamente. E sobre a questão aqui, tempo do fim, né? Que está na lição, a criação, o sábado, o tempo do fim. Observe, vamos fazer aqui vamos colocar uma questão para você analisar, com todo respeito falando. Pegue os 10 mandamentos, Êxodo 20, de 8 a 11, e analise um por um. E questione qualquer ser humano em sã consciência. Veja, vamos colocar um cristão, né? Você crê que nós não devemos fazer outro Deus diante do Deus verdadeiro? Que é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Ele vai acreditar, ele vai aceitar. Deus é único. Número 2. Você crê que não devemos adorá-lo através de uma imagem de escultura? Ou nem fazer imagem de escultura? Claro, isso é pecado. O segundo mandamento proíbe a fabricação e adoração a imagens. Terceiro mandamento. Você crê que não devemos tomar o nome do Senhor em vão? Claro. Então, os 3 primeiros ele aceita. Aí você pula o 4. Deixa ele por último. Vai para o 5º mandamento. Você crê que devemos honrar o pai e a mãe? Qualquer ser humano, até um ateu, né? Que não crê em Deus, mas a gente respeita a sua Opção, né? opção. Mas ele também aceita isso, que nós devemos honrar o pai e a mãe. 6º mandamento, não matarás. Claro, qualquer um aceita. O 7º, não adulterarás. Claro, fidelidade no casamento. 8º, não furtarás. E o 9º, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não mentir. E o 10º, não cobice nem a casa nem a mulher do teu próximo. Olha, todo crente, todo cristão, todo evangélico crê e aceita esses 9. A pergunta é, por que quando chega no 4º mandamento, aí tem, né? Especulações, aí não, argumentos, Jesus aboliu o sábado, a partir da sua ressurreição veio o domingo, mas aí vem o outro questionamento. Onde está escrito que ele aboliu o sábado? Onde está escrito na Bíblia, que é a nossa base de crença, fé, né, e prática, que Deus mudou o sábado para o domingo? Ele mesmo disse, não vim abrogar, não vim abolir, eu vim cumprir. Cristo guardou o sábado, mesmo, enfim. Agora, por que chega na questão do sábado e trava? É justamente a questão do grande conflito entre o bem e o mal. É aí o ponto, Então você tira o sábado, fica 9. Mas aquele guarda todos, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Não, são 10, mas o sábado mudou para o domingo. Mas onde está a mudança? Onde está? Se é o domingo, onde está na Bíblia? Aí entra uma questão da besta do Apocalipse, uma outra autoridade. Quando você aceita o sábado bíblico, você está aceitando a autoridade de quem manda, de quem ordena, a soberania daquele que criou. Agora,
Se você rejeita, você está aceitando a autoridade de outro poder. Aí entra a questão da besta do Apocalipse. Aí entra o que o inimigo sempre quis. Porque tirando a centralidade da adoração a Deus na questão do sábado e colocando outro dia, aí vem a questão da adoração. Adorar quem? A Deus ou a criatura? Aí vem o último drama no grande conflito entre o bem e o mal, e o sábado com uma pedra de toque. Então, querido ouvinte, querido internauta, entenda isso. Nós não estamos aqui para dizer que o sábado salva, que a lei salva, que uma igreja salva. Longe disso, por favor. Estão aqui os colegas que... né? Não é isso, mas ninguém está falando isso, nem em pensamento. Quem salva chama-se Jesus Cristo e ponto final. É pela graça que sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Agora, se me amais, como você citou, pastor, não é? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. É amor, fé e obediência. É o evangelho eterno, que sempre existiu, salvação sempre pela graça. E o resultado, obediência. Como um avião não voa com asa só. Aqui nós vamos chegar para a parte final da nossa lição. E eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem especial para esse povo. A respeito sobre o sábado e o descanso eterno. Que vai nos arremeter à eternidade. Primeiro ponto. Como que eu posso usar o sábado como se fosse uma antecipação do céu aqui na terra? Como que eu posso viver isso e ter prazer de desfrutar disso a cada semana? A cada semana nós iremos adorar. E os livros de Isaías nos conta isso. A cada semana iremos adorar no céu, estaremos juntos com Jesus. E você, que ainda não teve a oportunidade de experimentar esta maravilha de adorar a Deus, ter comunhão com Deus, passar um tempo com Deus. Se você não consegue passar as 24 horas do dia com Deus, imagine a eternidade. Experimente, será uma experiência maravilhosa na sua vida. E aí depois você vai poder contar para nós, através dos comentários aqui no podcast, ou contar para a sua família, para que as pessoas vivam esse momento tão importante, tão especial, porque vocês terão a oportunidade de ter intimidade com esse Deus Criador. Pastor Adailson. É leveza, mas não é bagunça, né? Então a gente tem que pensar nisso. Eu amo pensar no sábado como esse refúgio, esse oásis, essa paz, essa leveza, esse clima de céu. Agora, não vamos tornar isso um descaso com a vontade de Deus. Então é essa que é a maior dificuldade que a gente tem hoje. Entender que, poxa, essa antecipação do céu, da eternidade, é o amor no seu sentido mais sobrenatural de Deus. Mas o amor traz respeito, traz fidelidade. Amo minha esposa, se eu tiver que acordar todo dia para pensar, não posso traí-la, tem alguma coisa errada com o meu amor. Então amor também envolve ação. Amor envolve obediência. E eu não tenho que olhar minha aliança na mão esquerda para lembrar que eu sou casado. Mas ela me faz mudar completamente meu comportamento de compromisso. Então, gente, isso é tão maravilhoso de pensar que o sábado é esse lembrete de quem manda, mas com firmeza, não com dureza. Mas tem uma firmeza. Meu apelo a você, né? Não dá pra gente aliviar muito a importância da sacracidade do sábado. Deus aceita você por inteiro. Agora, Satanás aceita você aos pedaços. Vai ter muita gente que vai se perder, não porque está 100% perdido. Vai ter muita gente que vai se perder porque está 99% salvo, né, pastor? Esse 1%, mas como Deus é cruel, que dureza. Não é. Não tem 1% de traição. É tudo ou nada. Então, o sábado tem que trazer para você esse momento de decisão, de definição. E você está vendo aquilo na gente. Não é uma definição cruel, tirana, autoritária. É uma definição de amor que se traduz em entrega. Entrega é ação. Entrega não é intenção. Entrega é ação. E o sábado é esse momento de testemunho do presente para sempre, onde o universo entende que nós reconhecemos Deus como Criador, como mantenedor, como redentor, como ser a ser adorado, que é a razão desse trimestre inteiro. Então faça do sábado esse lembrete exclusivo de entrega num Deus que te aceita assim, 100%. Tudo, sempre. E aí, gente, salvação e bênção. Pastor, deixa eu só. Ele está tomando água aqui, 100% pura.
Já pensou se eu colocar uma gotinha de um veneno? Pare, não quero mais. É isso. O sábado é isso. O 1% que ele falou é isso daqui. Pastor, eu creio e prego assim. O sábado é uma questão de salvação pela graça. É um dia que você confia que Deus cuida, que Deus dirige, que Deus protege. Porque muitos amigos falam assim, mas pastor, eu trabalho em empresa, questão do salário. Eu sei que você precisa. E ninguém está falando para você parar de trabalhar. Ele está pedindo para você adorar o Criador. É o que Deus apela. E lembre-se, Deus cuida, protege, Deus abençoa. Fui moço, agora sou velho, disse o salmista. Mas, porém, jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Não é uma questão de negociar com Deus. É fidelidade. Deus honra a nossa fidelidade. Ser fiel até a morte. Disse Deus, dar-te a coroa da vida. Amém. Muita coisa boa nós aprendemos aqui. E eu queria que você fosse aí saísse de onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver nos ouvindo pelas plataformas digitais. Vale a pena ser fiel a Deus em todos os quesitos, inclusive o sábado. O sábado é o memorial da criação e principalmente é a forma de você se lembrar que Ele é teu Criador e o solucionador do pecado que você cometeu um dia, trazendo Jesus a essa terra para que pudesse morrer por mim e por você. Que Deus venha te abençoar, que você venha ter uma certeza de que o Senhor Jesus, Ele é o Senhor do sábado e Ele espera a tua adoração nesse santo dia. Vamos terminar com uma oração? Amado Deus, nós louvamos o teu nome porque sabemos que o Senhor é o único digno da nossa adoração e do nosso louvor. Amém. Estamos felizes porque temos a certeza de que o sábado ele foi criado para o homem, para que pudéssemos ter descanso, termos deleite e sabermos desfrutar das tuas bênçãos. Cuida de nós, Senhor. Cuida dos nossos amigos que estão nos assistindo, para que eles possam ter a certeza que o dia de sábado foi algo preparado diretamente pelas mãos do nosso Senhor Jesus. Dá-nos a tua graça, a tua paz, as tuas bênçãos e o teu perdão te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, chegamos ao final do nosso podcast. Espero que tenha valido muito a pena você, porque para mim foi um bálsamo para o coração. Que Deus te abençoe. Leia a lição, as 3 mensagens do Apocalipse. Deus tem grandes verdades para revelar para você. Que você fique com Deus e até a próxima semana. Um grande abraço.